Sem sombra de dúvidas, ontem não foi um dia bom para a esquerda mundial. Pois é, Trump, ele vai estar de volta, vai concorrer e agora a decisão é da Suprema Corte. A gente vai falar sobre uma série de assuntos aqui. Hoje, dia 3 de outubro de 2023, nós vamos tratar do retorno de Trump. Nós vamos falar sobre uma fala do Pacheco publicada no site O Antagonista para retirar poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas regalias vão cair. Vamos falar de uma liminar que aconteceu ontem e que obrigaria Dilma a fornecer as imagens do 8 de janeiro. Mas enfim, dá até vergonha para os parlamentares. E a gente vai tentar falar do MST e outras pautas importantes, imposto do pecado, muita coisa importante aqui. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no nosso primeiro editorial do dia. Esperamos muito que o nosso dia seja abençoado e que Deus possa olhar por nós, rogar por nós, ter misericórdia da nossa alma que tanto clama aqui por justiça e paz, não é isso? Vamos começar? Seja bem-vindo, não esqueça de dar o like, curtir e compartilhar. Vamos na primeira matéria, e essa matéria aqui já chegou com o pé na porta, né? Matéria do Poder 360. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita cassar a candidatura de Trump. Quanta diferença da Suprema Corte dos Estados Unidos com a Corte brasileira, né? A ação pedia que o republicano fosse impedido de concorrer à Casa Branca, por estar sendo acusado de incentivar uma rebelião em 6 de janeiro de 2021. Então, é a mesma história. Aqui é o 8, lá é o 6 de janeiro. Trump incentivou a rebelião, e aí querem inelegibilidade do Trump. Só que lá não deu certo. Trump vai concorrer, já está à frente das pesquisas, está à frente do Ron DeSantis lá, que é o governador da Califórnia, que era para ser o nome dos conservadores, não conseguiu, está perdendo e vai perder feio para Trump. E o Biden já está 10 pontos atrás do Trump. Enfim, resultado final vai ser turbulento, né? Vamos dizer assim, tá? Olha só. E enquanto a Suprema Corte lá decide a favor do Trump, aqui o Congresso tem que fazer pelo menos alguma coisa e resolve agir em contraponto ao Supremo Tribunal Federal. O site O Antagonista fez essa publicação no seu Instagram e escreveu o seguinte: seria bom, abre aspas, né, fala do Pacheco, para o Poder Judiciário e para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministro do Supremo, diz Rodrigo Pacheco. Olha só a fala do Rodrigo Pacheco aqui. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Com toda certeza, é uma tese que tem que ser debatida até para manter a paridade dos poderes. Afinal, nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si: o Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo precisa pedir voto e tem mandato fixo. O Legislativo também. E por que não o Judiciário? Então, na paridade das armas, eu acredito que sim. E ainda vou além. Dou até mais alguns pitacos aqui, para a discussão ser bem relevante mesmo. Mandato de 8 anos, igual senador. Não pode, em momento algum da vida, nem que seja 10 anos atrás, 3 anos atrás, ter qualquer atividade político-partidária. Você já foi filiado a um partido político alguma vez na vida? Você é impedido de ser candidato.
a ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal, isso sim, não é? Enfim, são muitas coisas, né? Sabe, o Brasil, o que falta nesse Brasil aqui, nesse nosso país, é a tal da boa vontade. Se tivéssemos a tal da boa vontade, tenho certeza que dava para mudar muita coisa, né? Dava para tornar esse país aqui uma potência. Mas enfim, falta isso, boa vontade, né? Só tem gente lá que só quer pensar no seu próprio umbigo e manter as regalias e manter o bolso cheio, né? Avião de luxo, é isso que rola. Vamos lá, pessoal, bora falar de uma matéria que foi divulgada ontem no UOL e vários jornais. E eu vou te falar, eu às vezes eu paro para pensar e sinto que deputados e senadores devem ter, às vezes, sabe, deve ter o sentimento de vergonha quando casos como esse aqui acontecem. Eles devem se sentir envergonhados, principalmente a oposição, perante o eleitorado que o elegeu, principalmente o conservador, quando vê uma notícia como essa aqui. Matéria do UOL. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tá? Nega liminar que obrigaria Flávio Dino a fornecer mais imagens do 8 de janeiro. Um grupo de deputados e senadores fez esse pedido. A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido feito por deputados e senadores da CPMI do 8 de janeiro, que queria acesso a todo o conteúdo captado e gravado por câmeras de segurança do Palácio da Justiça, nos dias posteriores aos ataques da Praça dos Três Poderes. O que aconteceu? A ministra não considerou que a demanda dos parlamentares fosse de caráter urgente. Fizeram um pedido 16 deputados e senadores da oposição na CPMI, dos partidos PL, Republicanos, Novo, União Brasil e PP. As imagens pedidas abrangiam o período entre 7 e 9 de janeiro. Tá de brincadeira com a minha cara falar que isso não é urgente. Vamos lá. Como é que eu vou explicar para vocês assim de uma forma não tão simples? Não, vai ser simples mesmo. Acaba semana que vem. Daqui 2 semanas, dia 17, a CPMI acaba. A CPMI é para investigar. E se as imagens não chegam antes da CPMI se encerrar, acabou a investigação da CPMI. Isso não é urgente? Tá de brincadeira? Sabe? Eu acho que, tem hora que os deputados, senadores devem ficar com vergonha de ter que explicar esse tipo de coisa. Ter que explicar essa bênção do judiciário o tempo todo. Ter que pedir bênção, tá? Ter que pedir bênção pro judiciário o tempo inteiro. A CPMI, pelo amor de Deus, eu não sei o que acontece com a justiça, o que acontece com o direito nesse Brasil, não. Eu acho que o curso de direito ele deveria ser renovado, né? De 2022 para trás, quem tem o curso de direito deve ser obrigado a fazer uma reciclagem total de acordo com o novo pensamento das leis e do entendimento do judiciário, porque a CPMI está prevista na Constituição, tem um poder de fiscalização, tem poderes próprios da atividade judiciária. A CPMI pode intimar, pode requerer documentos, só não pode mandar prender. E aí a CPMI, para mandar o Flávio Dino entregar as imagens, tem que pedir para o judiciário. Para quê? Tira isso da Constituição, acaba com esse instrumento que, pelo que eu estou percebendo, não serve para nada. Porque tá na lei, tá lá previsto. E serve para quê? Poderes próprios da atividade judiciária. Para quê? Para que isso? Se ele tem poderes próprios, mas precisa pedir para o judiciário. Será que uma CPMI, que é um instrumento de investigação, não pode determinar que o Flávio Dino entregue os documentos? Pois é. Eu tenho que fazer um curso de reciclagem, porque precisa mesmo, né? Vamos lá. Matéria da revista Oeste agora para vocês. Com o fim da CPMI do MST, Líder Sem Terra já fala em novas mobilizações. Eu falei isso aqui com vocês, tá? Falei, já estou alertando isso há mais de uma semana com vocês. Com o fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
uma liderança dos movimentos já fala em mobilização. O coordenador, João Rodrigues, ele admitiu que durante a CPI os ataques e movimentos precisaram ser suspensos. CPI, né, é sempre ruim, afirmou durante a entrevista ao jornal Correio Brasiliense, publicado nesta segunda-feira, dia 2. Não existe CPI boa, paralisou o governo. Pelo amor de Deus, tá, sabe, a gente fica até assustado. Quando eu falei sobre a questão da CPI, do MST, eu falei que ela não foi em vão. Durante 8 meses, ela barrou que invasões de terras acontecessem. Vamos fazer o seguinte. Para saber se a CPI é lícita ou não, se a CPI, se o MST, o Movimento Sem Terra, é bem visto, bem quisto e bem aceito pela população, faz um plebiscito. Utiliza o artigo 1º daquele papelzinho chamado Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Pergunta pro povo, gente, vocês querem que continue a invasão de terra, ou vocês querem que invade terra na cadeia? Pergunta. Vamos começar a enquete aqui. Vocês acham que quem invade terra tem que ir pra cadeia, que está cometendo crime, ou você acha que realmente essa turma é que tem que ter muito mais garantia e direito de estar invadindo terra e propriedade alheia? Coloca no comentário. Só quero saber. Vamos lá. Eu ia falar do imposto do pecado, vai ficar para o próximo vídeo, tá? É um assunto que está tendo muita polêmica. Eu gosto muito de falar de questão tributária, que eu sou tributarista. Eu ia falar do tal do imposto do pecado, que vai atingir até bicicleta, mas vai ficar para o próximo editorial, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. É sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu perguntei para vocês se o formato tá bom, opiniões do que mudar. A maioria da galera falou, não, Sandro, tá bom sim. O formato tá vindo bem, o tamanho dos vídeos tá legal, às vezes passa um pouquinho, mas isso faz parte. Então, o pessoal tá gostando bastante. Então, fico feliz demais por isso. Ok? Bora lá. Meio-dia eu tô aqui de volta com vocês. Grande abraço.